Olá, mais um conteúdo de valor. Hoje eu estou com um profissional, um franqueado da Milênio, Fred, que eu conheço há muito tempo, e o mercado é muito carente de MRP e RP. Então, eu vou colocar aqui o meu nome, não colocaria meu nome em jogo se não fosse um RP, um ERP, se eu não conhecesse. Então, mais um conteúdo de valor, mais um bate-papo em forma de entrevista que vai trazer para você realmente resultados maravilhosos a partir do momento que você fizer a experiência com o Milênio. Meu amigo Fred, muito obrigado de você dispor do seu tempo, estar aqui comigo. Seja muito bem-vindo. Para quem não conhece o Fred, quem é o Fred? Bom, primeiro, boa tarde, Luiz Roberto. Obrigado pelo convite, cara. É um prazer poder estar falando com alguém tão competente, que conhece tanto da área de confecção. E poder falar um pouquinho dessa ferramenta que é o ERP Milênio, né? Que ajuda bastante aos empresários a gerirem seus negócios que tem indústria no meio, né? Bom, meu nome é Frederico Maia, eu sou franqueado da Lynx, sou especialista no ERP Milênio, que é um dos produtos da Lynx, né? E que tem um módulo industrial que pode ajudar bastante o público que assiste aqui aos vídeos e todas as novidades que o Luiz Roberto traz. Legal, fica aqui comigo que após a vinheta eu vou ler algumas perguntas que eu vou explorar o HD do Frederico Maia, mais conhecido como Fred, de forma muito respeitosa, e vai ajudar você a levar a sua empresa para o lado B, mais organizada e mais competitiva. Te aguardo após a vinheta. Dá um stop, se você está dirigindo, está em aula, está ocupado, não faça isso. Daqui a pouquinho você vê o vídeo com a gente, mas após a vinheta você vai gostar. Daqui a pouquinho. O Dr. Luiz Roberto Saraiva, mais conhecido como Doutor Gestão, o cara que sabe tudo de produção, os maiores consultores do nosso Brasil quando o assunto é falar sobre processo produtivo. Chamo Thiago Catelan, Luiz Roberto. Encontrei nele um profissional extremamente capacitado. Meu nome é Marcelo, do Luiz Roberto Saraiva, profissional completo dentro da área de cadeia de produção. Eu recomendo o Luiz Roberto. Eu sou a Meire Diva. E eu estou muito feliz. E agora eu tô com mais uma mão direita, Doutor Gestão. Olá, como eu falei, mais um conteúdo de valor com Frederico Maia, meu amigo Fred, franqueado da Milênio. Software esse que eu defendo, coloco a minha mão, porque eu já tive várias experiências. Lá atrás, de 2008, 2009, quando eu fui gestor do Magazine Líder e outras empresas a qual fui indicado. Se você quer ter uma empresa organizada, sair na frente de um software que fala a cara da confecção, não em números que você vai ver no mercado, existe só o Milênio? Não. Mas com a cara da confecção, eu não conheço outro. Você vai poder ter acesso a outros tantos que vão contar um monte de história para você. Eu coloco a minha mão aqui em jogo, trago o Frederico Maia, porque eu confio, eu gosto e vejo o Milênio como a solução para você que tem uma marca própria, private label, você que vive no mundo da estamparia, da lavanderia, ele serve para tudo isso para você, inclusive alguma coisa de facção de costura. Meu amigo Fred, muito obrigado, como eu falei antes da vinheta, eu vou explorar você bastante para que quem está do outro lado saber o que o Milênio pode oferecer. Então, algumas perguntas aqui, eu separei aqui a primeira, eu elenquei aqui umas 7 perguntas. Existem muitos, como eu falei, meu amigo Fred, MRP do mercado, mas nenhum voltado para a indústria têxtil ou vestuário. O que ele se diferencia, o Milênio, dos outros? O Milênio, ele é um ERP completo, né? Ele tem o módulo de compras, estoque, logística. Ele é multicanal, então dá para trabalhar no atacado, no atacado online, no atacado físico, no varejo online, no varejo físico. Tem um módulo industrial muito potente, trabalhando em cima de pedidos ou de produção própria. E a gente tem as versões mais modernas do Milênio também estão preparadas totalmente para essa era da internet, né? Para a era do e-commerce. A gente está aqui na data de gravação, estamos na semana da Black Friday, né? Muitos clientes preocupados com suas vendas nas Black Friday, tanto no mercado, no varejo físico, quanto no varejo online. E o Milênio é uma ferramenta importantíssima que tem integração com mais de 30 plataformas de e-commerce
e com marketplaces. Então, é um ERP que acompanha a empresa de ponta a ponta, né? Desde o nascimento do produto, desde a compra da matéria-prima até a ponta, até a venda. Então, você que está vendo esse conteúdo, não sei se você vai vir à noite, de dia, qual ano, esse conteúdo está sendo gravado dia 22 de novembro de 2023. Nós estamos em 2024 e você vai ter acesso, mesmo tendo passado a Black Friday, você pode acessar lá. Eu vou deixar na descrição do conteúdo o contato do Frederico Maia, desse software Milênio da Link. Inclusive, aqui não foi nada marcado, eu estou a caráter do Doutor Gestão e eu já vi ali a camisa azul do Link. Então, é paixão à primeira vista desse software que vai ajudar você. Então, eu vejo muitas dúvidas, né, preocupações, se assim eu posso dizer, meu amigo Fred. O empresário de confecção do vestuário pode ter no mínimo e no máximo, ao adquirir o Milênio, quantas chaves? O Milênio, ele não trabalha com chave, diferente de sim. outros ERPs, né? A gente trabalha com acessos simultâneos. É como se fosse, hoje em dia, um contrato de Netflix. Você tem um contrato de Netflix, um plano de 3 telas. Então, você consegue estar vendo o Netflix em 3 telas ao mesmo tempo, né? Você pode estar vendo com sua esposa na sala, seu filho está vendo no quarto e um outro filho vendo através do celular. São 3 telas. Quando uma pessoa tenta acessar, através da sua conta, a 4ª tela, a Netflix te dá um aviso, você já está no número máximo de telas, que são 3. Com o Milênio acontece a mesma coisa. O número mínimo de acessos simultâneos que a gente comercializa são 3. Isso significa que 3 pessoas podem acessar o sistema ao mesmo tempo. Mas eu posso colocar dentro do ERP quantos usuários eu quiser. Usuários e empresas ilimitado. O que a gente vai controlar é quantos estão logados ao mesmo tempo. Então, se a sua empresa tem 15 pessoas e você adquire 5 acessos do Milênio, as 15 pessoas vão ter login e senha para entrar no ERP, mas o ERP vai controlar, vai dizer, quando chegar na 6ª pessoa a logar ao mesmo tempo, o sistema vai dar um aviso, você já tem um número limite de pessoas logadas, precisa sair uma pessoa para logar outra. Isso faz com que a gente não precise nominar a licença não pertence a um computador, não pertence a um usuário, ela é um acesso. Legal. Uma outra coisa, quando eu conheci o Milênio, me chamou a atenção, e você não vê isso, software no mercado, de um modo geral, esses todos que eu não vou citar aqui, para dar margem de publicidade, porque o que eu defendo está aqui, estou com você, que é o Milênio. Não sei como é que está agora, da última vez que nós conversamos, as mudanças são automatização, celulares a cada dia mais novos. E o legal do Milênio é que ele se adequa à necessidade do cliente. E eu acho isso muito legal. É como se fosse um ateliê, aquela roupa que é feita para você. O Milênio ainda tem essa real necessidade de adequar aquilo que o cliente precisa e satisfazer a necessidade dele? Sim, isso vem melhorando com o tempo, né? Nas versões mais anteriores do Milênio, a gente tinha a personalização de tela, então consegue esconder campos que você não vai utilizar. Isso a nível do usuário. O usuário do Milênio consegue personalizar a tela para ele. Um usuário gestor consegue personalizar a tela para todos os usuários do sistema. Então, às vezes, a gente tem pedidos de cliente, por exemplo, o cadastro de cliente está muito grande, eu preciso que ele seja mais enxuto. Eu não preciso acionar um programador na Millennium para fazer essa customização. Que legal. O próprio gestor do sistema consegue esconder os campos que ele não quer, consegue transformar campos em obrigatório para não deixar aquele cadastro terminar se aquele campo não for preenchido. E hoje em dia a gente tem mais recursos ainda de personalização. A gente tem um recurso muito bacana que se chama extensibilidade, que é como se fosse programar dentro do Millennium, sem a gente precisar acionar a Millennium, sem precisar acionar um programador. A gente dá um treinamento para um usuário expert. É importante que esse usuário que vai usar a extensibilidade tenha algum conhecimento de banco de dados, e ele vai conseguir, a partir daí, programar em Millennium. Então, ele vai conseguir... Tem empresas, clientes nossos, que construíram módulos inteiros dentro do ERP. Por exemplo, uma empresa que precisava de autorizações de viagens para o seu time comercial. O que é autorização de viagem? Ele precisava dizer, comercial que ia viajar para visitar um cliente, precisava dizer para onde ele estava indo, quantas diárias ia ficar, se ele ia precisar de hospedagem ou não, se ele ia precisar de passagem ou não. Isso não tem no ERP para confecção, isso não tem no ERP para e-commerce. Isso deve ter em programas de turismo, né?
E, no entanto, através da extensibilidade foi construído um módulo completo. Esse cliente, ele mesmo construiu um módulo completo de solicitação de autorização para viagem. E a partir do momento que essa página, né, que esse módulo do sistema era preenchido para solicitar uma autorização de viagem, isso segue um workflow, um caminho de processos dentro do próprio RP. Então, quem precisa aprovar, quem está acima desse comercial que vai viajar? É o gerente comercial? Pisca dentro do RP uma tarefa para ele, ó, o comercial Fred está querendo fazer uma viagem para São Paulo, estão aqui os dados, você aprova. Se o gerente dele aprovar, vai para o financeiro liberar a grana das diárias para a viagem desse comercial. Então, a gente já conseguiu chegar nesse nível de personalização do RP, que é feito pelo próprio usuário, né? Obviamente, se o cliente não tiver pessoal capacitado para isso, ou não tiver interesse, a gente desenvolve isso para o cliente. A minha franquia, os franqueados conseguem desenvolver, eu tenho usuários experts aqui que podem desenvolver sem a gente precisar acionar a Millennium, sem precisar criar uma versão do sistema específica para isso. Então, o sistema é bastante customizável. E é importante falar também, além dessa customização, a gente implanta sempre o RP sob medida. Então, para um cliente que não tem e-commerce, o e-commerce não é implantado. Então, a implantação é sempre feita para cada cliente. Então, quando eu termino de implantar o Millennium na empresa do Luiz Roberto, esse Millennium não serve para nenhum outro cliente. Que legal, é um ateliê do MRP exclusivo para o cliente. Muito maneiro. Exatamente. Muito maneiro. A gente acabou nessa correria toda de gravar daqui a tua data, a minha data. Mesmo que você não consiga mostrar a tela, não tem problema. Eu tinha bolado essa pergunta, porque eu vejo também as empresas não ter lá o seu estoque correto, não imputar as informações, mas vamos imaginar que foi imputado tudo que eu preciso. Como é que funciona o cadastro da ficha técnica, insumos do produto acabado no Millennium, Fred? Cara, perfeito, ótima pergunta. A gente, através da ficha técnica, como o Millennium é um ERP, ele está tudo interligado. Então, compras está intimamente ligado à ficha técnica, porque eu compro os insumos. Então, a ficha técnica consegue determinar o custo de uma peça. Por quê? Se eu fabrico uma camisa polo, eu comprei a malha para fazer essa camisa, eu paguei eu posso terceirizar o bordado dessa camisa, né? Eu tenho botão, linha, né? O valor de costura, se eu terceirizo isso ou não. Então, com toda essa matéria-prima imputada no sistema, eu comprei a malha, né? Comprei tantos metros de malha, eu digo na ficha técnica do ERP quanto eu vou usar de malha para produzir uma única camisa polo, e o sistema vai calcular para mim quanto custou a produção de uma única camisa. Isso é legal porque a ficha técnica e o módulo de compras no Millennium, eles conseguem entrar, inclusive, antes, na pilotagem, para você ver se aquele produto é viável comercialmente, né? Se, da maneira como você está produzindo esse produto, se ele vai ter valor de mercado, né? Se ele vai ficar caro demais para colocar no mercado ou não. Essa camisa aqui, um exemplo que me veio à cabeça aqui agora, não custe mais de R$500 o custo dela, ele avisa para você. Exatamente. E aí o que você vai fazer? Você vai mudar o material, você vai comprar uma malha mais barata, você vai fazer estampado ao invés de bordado, vai ajustar o custo daquele produto para ele conseguir ser viável comercialmente. E a partir daí você pode fazer, através da ficha técnica, criar a ordem de produção a partir de pedidos, né? Eu vendi, faço showroom, vendi, eu vou compilar esses pedidos e gerar as ordens de corte. E eu posso alterar, caso eu tenha loja própria, né? E multimarca, por exemplo, eu vendo no atacado, mas eu tenho uma loja própria. Então eu posso colocar na mão, eu quero produzir X% a mais, porque eu quero abastecer a minha loja ou as minhas lojas. A gente tem ferramentas para distribuição automática de mercadoria para as lojas, considerando critérios, por exemplo, eu vendo no atacado para pedido, eu quero entregar primeiro para aquele cliente que me comprou o maior valor, ou para aquele cliente que me paga com assiduidade, que é pontual nos pagamentos. Então tem uma série de parametrizações para você privilegiar as entregas, né, as datas de entrega daquilo que você está produzindo. E a gente faz a produção no andamento em si, ou a produção no andamento por fases. Então, vocês vão criar as próprias fases e ciclos produtivos, né? O lead time, né? Eu tenho um ciclo de produção de jeans que é diferente do ciclo de produção de camiseta de malha. Você fala de fase, você foi até bom falar, nem me lembrava das fases. Quando eu vou fazer um cronograma, eu chamo de fases, eu chamo de processo, e até mesmo para você fazer um PCP, quando você fala em fase, nada mais é para mim, se eu cronogramar essas fases, é um PCP que eu estou construindo ali. Sim. É o planejamento. Sim. Você falou de fase agora,
Achei muito interessante que eu não vou precisar usar o Excel, eu vou usar ali as fases, um lead time, eu vou cronogramar e vou ter lá o Milênio me ajudando. Perfeito. Você sabendo a sua capacidade produtiva, você consegue saber quando claro. você precisa iniciar uma produção para saber quando você consegue entregar ela. Sim, sim. Ou fazer o tempo de cada fase, a data que eu quero. Na verdade, eu junto quantidade, a data que eu preciso estar em cada fase e a data final. Se ele me dá essa fase, pô... O Emilênio calcula de duas maneiras. Eu posso dizer para o Emilênio, olha, eu preciso entregar essa produção de 1.000 peças de camiseta no dia 10 de janeiro. Ele me diz quando eu preciso iniciar essa produção para poder entregar ela no dia 10 de janeiro. Ou eu digo, eu vou iniciar hoje a produção de 1.000 camisetas de malha. Quando que eu vou terminar? Ele me diz, ó, de acordo com a minha capacidade produtiva, eu consigo entregar em X dias. Na verdade, legal. Eu faço isso no Excel porque o PCP ele tem dois olhares. Tem aquele olhar que o cara fala assim, ele pega vamos imaginar que tenha 10 fases. E as 10 fases deu 60 dias. Então você vai cronogramar para que cumpra em 60 dias, independente quanto que demora cada fase. Agora, tem um outro olhar que é diferente do mercado, ninguém se preocupa com isso, porque fazer isso, um cara que trabalha aqui no Excel faz muito bem. Um segundo olhar que entra o papel do profissional, do gerente, inclusive do Milênio, é o seguinte, eu quero fazer esse produto em 30 dias. Aí eu vou fazer, eu, gestor, eu, Luiz Roberto, eu, Frederico Maia, dizer o seguinte, eu quero que corte todo o meu planejamento em 2 dias. Eu vou lá 2 dias, eu vou dar um jeito. Aí entra o profissional junto com o Milênio. Eu quero que a costura faça em 4 dias. É um outro olhar diferente. Você que determina quantos dias que quer em cada fase também. Mas o que você falou, ele vai fazer aquilo que se faz no Excel, sendo mais certeiro, né? Se eu tiver cronometrado os tempos, eu sei quanto tempo eu demoro para fazer cada peça. Então o sistema calcula, né? Eu preciso fazer 1.000 peças, eu demoro 1 minuto para fazer cada peça, eu vou demorar 1.000 minutos, né? Sim. É mais ou menos esse cálculo que o sistema vai fazer. Ele não considera, e aí esse tempo que eu estou te falando é o tempo que a ordem de corte entra na produção e que ela vira produto acabado. Não é o planejamento todo de pedidos e tal, né? É a parte exatamente industrial. Produtiva, a parte industrial. Então, a gente teve aquela experiência com aquele cliente e com certeza, isso aí eu escuto, foi até bom esse encontro com aquele cliente lá, acho que foi de Itajubá, aquele problema gravíssimo. Até trouxe para a pergunta que também vai ajudar muitos que estão do outro lado. É bom você falar, eu já sei a resposta, mas o Milênio, ele faz a reconciliação bancária? Faz conciliação bancária. A gente tem integração com os bancos através de uma licença da Tecnospeed. É uma integração que a gente faz com o banco. Através dessa licença, a gente conecta o Emilênio aos diferentes bancos, né? E a gente tem uma integração nativa do Emilênio com o Stone Banking, com o Stone, a Millennium. Aproveitar esse gancho para falar um pouquinho. A Millennium era uma empresa independente que há 5 anos atrás foi comprada pela Lynx. Então a Millennium passou a ser um produto dentro da Lynx. E logo no ano seguinte, a Lynx foi comprada pela Stone, que é a empresa de maquininhas, né, de venda no varejo, né? Então, hoje, as empresas estão juntando software com produtos financeiros, né? E com isso, a gente consegue abrir uma conta na Estônia por dentro do próprio ERP. E aí, isso está integrado nativamente. Então, quando eu lanço, quando eu gero um boleto dentro do ERP para um cliente, ele já alimenta o meu financeiro com título a receber. Eu vou ficar ter que fazer nota toda hora, né? Quando o cliente paga o boleto, eu já estou sabendo dentro do ERP, no extrato, no módulo financeiro, dentro do ERP, eu já estou vendo que aquilo foi pago, já foi baixado. Essa integração é fantástica e ajuda muito. Caso o cliente não tenha conta Stone, a gente tem integração com todos os bancos via troca de arquivos, né? Você cria um borderô dentro do ERP, envia para o banco processa e devolve com aquilo que foi pago, aquilo que está em atraso, aquilo que foi pago com multa e etc. Agora, uma pergunta que ela acaba sendo uma continuação. Além de fazer a reconciliação bancária, que você deu uma explicação bastante condizente, faz a importação da conciliação bancária? Então, a gente também trabalha com importação de arquivo OFX. Então, geralmente, os bancos fornecem esse arquivo, né, que é um espelho do extrato do banco, né? Então, você pode baixar no seu Internet Banking, importar o arquivo OFX para dentro do ERP para fazer a conciliação bancária também. Legal. Então, para a gente fechar aqui, para não ficar muito cansativo,
eu nem me preocupei com o tempo, que é uma coisa que é uma dor que o mercado tem, problema de MRP e software, se vende muita lorota por aí, e quem não está do outro lado, não tem conhecimento, acha que vai resolver e acaba não resolvendo. Como a gente viu aquele cliente, não precisa falar o nome do MRP, mas eu tenho visto outros clientes também me procurado, ter comprado aquele software, tendo tido problemas seríssimos. Por isso que eu também fiz a pergunta para você da conciliação bancária. Essa última pergunta aqui eu faço no Excel, faço no caderno, enfim. E com certeza o Milênio vai fazer muito melhor. O Milênio consegue me trazer o histórico de vendas por cor e tamanho de modelos para que seja mais assertivo no planejamento da minha coleção? Perfeitamente. Isso é nativo no Milênio desde que ele nasceu. Como o RP ele grava todas as informações do produto, né? Desde quando ele nasce até quando ele é vendido, no Milênio a gente consegue vincular atributos ao produto. Então, assim, a cor não pertence ao produto. A cor, ela é própria e eu atribuo essa cor ao produto. São tabelas diferentes. Então, quando eu vendo um produto, eu consigo depois ver através de relatório que horas que foi vendido, em qual filial foi vendido, para qual cliente foi vendido, que moeda o cliente usou, que tipo de pagamento, né? Se foi cartão, se foi boleto, se foi dinheiro, qual foi a condição de pagamento, se ele pagou à vista, se ele pagou em uma vez, 2 vezes, 3 vezes, se ele atrasou no pagamento, quantos dias ele atrasou no pagamento, qual foi a cor, qual foi a coleção, eu consigo ver qual foi o tecido que foi feito. Então, assim, está tudo gravado na base de dados, né? A gente já tem inúmeros relatórios que trazem isso que você perguntou, né? A cor, o modelo, a coleção. E a gente tem um gerador de relatórios dentro do ERP, no módulo de BI. Então, o próprio usuário consegue construir novos relatórios, arrastando e soltando. Então, isso é bem bacana, assim. Você consegue ter uma visão 360 graus da vida do produto e o histórico de cliente. Essa mesma condição de você ver o que vendeu por atributos do produto, a gente consegue ver do cliente. Se o cliente for identificado na hora da venda, você consegue ver a história dele inteira dentro do ERP. Consegue até fazer um acompanhamento, uma pós-venda, né? Exatamente, é justamente para isso. Legal, legal. Meu amigo Frederico Maia, muito obrigado de você dispor do seu tempo, porque o tempo é ouro. Hoje em dia, cada meia hora, 15 minutos, realmente é muito compromisso. Quero agradecer você dispor do seu tempo para gravar esse conteúdo, que vai ajudar muitos que seguem o meu canal, que tem um problema muito grave do MRP, e vamos ver se a gente consegue marcar aí uma live para trazer mais conteúdo de valor, que a live a gente consegue demorar 1 hora, 1 hora e meia, e vai realmente matar muitas das dores dele. Pô, muito obrigado mesmo, Fred. Eu que agradeço, é um prazer estar sempre contigo aí, trocando ideia e falando sobre o mercado atual, o que está acontecendo no mercado de confecção, e também discutir sobre o futuro desse mercado com você é sempre um prazer. Legal, você que está aqui é sempre o primeiro a saber. Você vai ter aqui algum contato do Milênio para você trocar uma ideia, uma reunião. Eu boto o meu nome em jogo porque eu sou apaixonado pelo Milênio, ele resolve muitos problemas e você não vai ser mais enganado. Essas são algumas das perguntas. Então, marca uma reunião de 20 minutos, 30 minutos com o Fred. Você vai ter o contato aqui na descrição. Vou deixar meu WhatsApp pessoal. Aí, tá vendo? O WhatsApp dele pessoal e também o Instagram. Vai ser um prazer você estar com ele conversando. Muito obrigado, você que segue aqui o Doutor Gestão Luiz Roberto Saraiva, mais o conteúdo de valor para você. Se inscreva aqui, toda vez que tiver um conteúdo novo, você será avisado. Um abraço, fique com Deus, Fred.